Oi gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou gravar para vocês. Eu pedi até lá no Instagram perguntas que é sobre essa questão de ciúmes do irmãozinho mais novo que vai chegar, que chegou, que tá chegando. Eu achei bem legal essa ideia de vídeo e como eu tenho muita coisa pra falar sobre esse assunto, eu decidi pedir algumas perguntinhas lá no Instagram pra saber diretamente o que as pessoas queriam saber sobre isso e também eu posso até fazer mais vídeos sobre isso, porque eu achei que se eu fosse falar eu ia me embolar muito, porque é muita coisa mesmo pra falar sobre isso, sobre o que eu fiz, sobre o que eu acho que as pessoas podem fazer sobre, mas nesse vídeo vai ser sobre a minha experiência com isso, que eu fiz na minha realidade e que eu acho que deu super certo por aqui, tá bom? Então, se vocês querem mais sobre esses conteúdos, comenta aqui embaixo, façam perguntas, vão lá no meu Instagram que eu vou deixar passando aqui na tela e façam perguntas também sobre esse assunto que eu vou amar responder, porque também é um assunto que eu gosto muito. A primeira pergunta, para iniciar do começo mesmo, qual foi a reação de Matias quando você chegou com Tobias? Eu tenho até um vídeo no meu celular que eu vou colocar aqui. Olha como trouxe. Amiguinho, mas agora é meu irmãozinho, Lico. Quem é esse? Olha. Oh, meu Deus. Quem é esse? Dá um beijo na mamãe, que a mamãe tava morrendo de saudade de você. Quer dar um beijo no seu irmãozinho? Ele ficou olhando, ele já sabia, eu falei pra ele que eu tinha ido buscar o irmãozinho dele. Ele sabia, né, o que ia acontecer. E ele sempre, a gente se falava por vídeo, ele já tinha visto o Tobias por chamada de vídeo. Porque eu fiquei mais dias do que eu esperado no hospital. Ele me mandava áudio perguntando se eu tinha ido no hospital, falava o nome do hospital que eu tava, buscar o irmãozinho, e eu falava que sim. E ele mandava áudio falando que queria que eu fosse logo pra casa pra ele beijar o irmãozinho, pra ele dar um beijo no irmãozinho. Bem tranquilo, a reação dele foi bem tranquila. Ele viu Tobias, deu um beijinho em Tobias, pediu pra eu ver Tobias várias vezes, pediu pra eu botar ele na cama da minha mãe pra ficar junto com ele. Então assim, a reação dele mesmo foi bem tranquila. Teve medo da adaptação? Tive. Quando eu engravidei, eu pesquisava muito sobre isso, sobre a chegada do segundo, e eu sempre ficava, eu pensava assim, né, não, que eu vou fazer o máximo pra que ele não tenha ciúme, que ele não estranhe e tal, e tipo assim, seguindo as dicas mesmo, obviamente conteúdos de pessoas que eu confiava, conversava com pessoas, amigas minhas, minha irmã também, que já teve segundo filho, que como era mais de um filho, como é que você fazia, sabe, tipo assim, em relação a isso, medo de não dar tanta atenção pra Matias. Mas ao mesmo tempo eu sabia que muitas pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, que diziam assim, tem ciúme, não tem jeito e tal, não tinha tanto conteúdo como tem hoje. E muitas das coisas que minha mãe me fala, na verdade, né, que fazem com os meus irmãos, que fizeram com os meus irmãos quando chegava um novo irmãozinho, essas conversinhas tipo, perdeu o colo. Eu não deixava ninguém fazer brincadeiras desse tipo com Matias, seu irmãozinho vai roubar seu lugar. Nunca permiti que ninguém fizesse esse tipo de brincadeira, porque é algo muito sério que pode, não é só uma brincadeira, né? Pode realmente complicar a relação entre irmãos. E inclusive complicou na minha relação com uma das minhas irmãs, de verdade. A gente nunca brigou e teve brigas sérias por causa disso, mas minha mãe fala que quando eu nasci, ela tinha uma certa, entre aspas, não sei se é essa a palavra certa, porque eu nem sei se uma criança dessa idade pode ter esse sentimento.
mas uma certa raiva de mim, porque ela era muito apegada a meu pai antes de eu nascer, e quando eu nasci todo mundo fazia essas brincadeiras. Ah, agora seu pai é da sua irmãzinha mais nova, agora você já é grande, como se tipo assim, a criança tem um novo irmão independente da idade, você não merece mais a atenção de sua mãe e seu pai, só seu irmão. Não é assim. Matias tem 3 anos, tem muita coisa que ele já sabe fazer sozinho, ele come sozinho, ele anda sozinho, ele brinca sozinho, mas ele ainda é uma criança que precisa da minha atenção, que precisa do meu amor, do meu cuidado, do meu carinho, e isso ninguém nunca vai tirar. Mesmo ele pode crescer, obviamente, ele vai virar um adulto, eu não vou ficar tratando ele como um bebezinho pra sempre, e essa nem é a minha intenção, mas ele precisa sim do meu carinho. Mimar não é infantilizar a pessoa, a criança, não. Carinho, amor, cuidado, a gente sempre tem que dar para os nossos filhos. Obviamente ele vai crescer, eu desejo, né, que ele case, que ele tenha a família dele, se torne um homem, mas de qualquer forma eu vou tá sempre ali, né? Ele vai crescer, vai ter as responsabilidades dele, mas enquanto ele for criança, principalmente, e precisar da minha ajuda, precisar do meu colo, do meu carinho, tiver aqui dentro da nossa casa, ele vai sim receber todo o amor, todo o carinho que ele merece e que ele precisar no momento. Eu nunca permiti que ninguém fizesse esse tipo de brincadeira com ele. Quando foi chegando o fim da gravidez, eu ficava muito desesperada. Meu Deus, será que ele vai ficar com ciúmes e tal, e aquela coisa toda? E no final da gravidez ali, ele começou a fazer coisas pra chamar a atenção, e eu ficava, meu Deus. Mas ao mesmo tempo eu sempre conversava com pessoas que me chamavam a entender que eu não estava no controle de tudo, que eu precisava, aquilo era um chamado para eu exercitar a minha fé e confiar em Deus de que Ele iria fazer o melhor. E essa questão de irmãos, as pessoas falam, ai meu Deus, se tiver ciúme, é uma questão que tipo assim, não tem como, tem que se adaptar. Agora ela tem aquele irmão e ela vai ter que conviver com essa ideia, né? E com o tempo eles vão mesmo se adaptando e entendendo. Ele já se adaptou? Se sim, como foi a adaptação? Ele já se adaptou, ele não faz nada pra chamar, mais assim, pra coisas que ele fazia antes, assim, que não era, eu não sei se eu diria ciúme, mas coisas assim pra chamar atenção, ele já não faz mais. A única coisa que ele ainda está entendendo, mas ele já entendeu bastante, a força dele é diferente da do irmãozinho, então tem brincadeiras que ele quer fazer com Tobias que Tobias ainda não aguenta, então ele ainda tá entendendo, ele já, e essa questão do irmãozinho é a mesma coisa de tudo na maternidade, repetição. Você vai falar com a criança a mesma coisa 1000 vezes, até ela entender. Por exemplo, ele tinha muita mania de botar a mão na boca de Tobias, dentro da boca de Tobias, ou botar a mão de Tobias na boca dele, ou botar a boca dele na boca de Tobias, sabe? Tipo assim, eu acho que ele não sabia controlar, ele achava muito fofo, muito bonitinho e não sabia controlar. E com muita repetição, a gente reclamando com ele várias vezes, conversando que não era assim. Hoje em dia, ele quase não faz mais. Então, é muita repetição mesmo. Foi assim a adaptação. No início, ele conversava com Tobias, que ele, tipo assim, ele não entendia que era um bebezinho ainda. Então, tipo, ele conversava no carrinho, ele falava, você saiu da barriga da mamãe, eu não acreditei. Era muito fofinho. Ele conversava com Tobias bastante. No início, primeiro assim, né, ele ficava ali conversando, e daqui a pouco ele começou a ter algumas atitudes para chamar a atenção, mas aos pouquinhos, né, como eu falei, repetição, a criança ali entrosada na rotina do bebezinho, o bebezinho tá ali dentro da casa e ele sabe que ele não tem mais o que fazer, tá ali o bebezinho, tipo, não tem mais o que fazer, tipo, poxa, eu não queria, mas tipo assim, que eles não entendem ainda, né, mas tipo assim, ele vai entendendo que aquele bebê tá ali e vai estar ali pra sempre. No início, eles não entendem que o bebezinho vai crescer. Eu explicava pra ele, mas nem sempre ele entendia. Então, ele ia percebendo que aquele bebezinho na cabeça dele, né, ia estar ali pra sempre. Obviamente, Tobias vai crescer. E ele vai entendendo isso com o tempo. Tem coisas que é só com o tempo. Quando ele for vendo que ele vai, entendeu? Eu falava pra ele que Tobias ia crescer pra brincar com ele e tal. E no início, todos os dias ele me perguntava se o irmãozinho já tinha crescido pra poder brincar com ele. Eu explicava que ainda não e tal.
E hoje em dia ele já vai vendo, ele já percebe, ele já conversa comigo como se estivesse percebendo que Tobias já cresceu um pouquinho do que ele era, de como ele chegou em casa. Fez algo antes para facilitar nessa adaptação. O que eu fiz foi, quando eu engravidei de Tobias, eu falei pra Matias, conversei com ele, né, que ia ter um irmãozinho, que ele ia crescer na minha barriga, ia dar a hora dele sair e tal. E ele foi entendendo, né? E aí ele sempre perguntava pro irmãozinho, ele tava ali, eu entrosava bastante ele na rotina, de comprar as coisinhas de Tobias que faltava, de arrumar a mala maternidade de Tobias, de arrumar o guarda-roupa, as roupinhas. Ele tava ali comigo quando a gente foi contando as roupinhas, as que tinha, as que precisava comprar. Então, ele participou bastante dessa parte. E também eu sempre explicava pra ele que quando Tobias nascesse, ele ia ser um bebezinho, que ele ia ter que ir aprendendo as coisas aos pouquinhos, que a gente podia ir ensinando, mas que ele não ia ser grande, pra ele não ficar na expectativa de nascer um bebezinho já grande, uma criança grande pra brincar com ele. Então eu fui explicando isso. Eu não sei se eu não tivesse feito essas coisas, poderia ter dado certo também. Mas se eu tiver outro filho, eu vou fazer a mesma coisa com eles dois, porque foi algo que deu certo aqui. Pelo sim, pelo não, eu prefiro fazer desse jeito. Mas eu acredito que essa questão de explicar que o bebezinho ia vir bebezinho facilitou muito, porque ele sempre falava que o irmãozinho vai crescer, que ele vai e tal. E se eu tivesse falado só assim, que você vai ter um amiguinho e tal, ele, como os amiguinhos dele são da idade dele, ele poderia achar que havia um bebê, uma criança do tamanho dele, né, já da idade dele. Então eu sempre quis explicar pra ele dessa forma. E quando eu fui pra maternidade também, eu só falhei de não ter explicado antes, né, tipo assim, eu poderia ter ido conversando com ele antes, falando, olha, você vai ficar na casa da vovó, porque ele nunca tinha dormido sem mim em lugar nenhum, né, então eu poderia ter explicado pra ele que ele ia dormir na casa da vovó, enquanto eu ia buscar o irmãozinho e tal. Não explicado também que eu ia no hospital e talvez não fosse a hora ainda, então eu ia voltar pra casa até o irmãozinho decidir nascer de verdade, porque quando eu fui pro hospital, quase que Tobias nem nascia naquele dia, mas aí depois aconteceu que ele nasceu. Então inclusive comentem aqui embaixo se vocês querem um relato de parto. Eu nem ia gravar o de Tobias, mas se vocês quiserem eu posso trazer também. Só que aí, no dia que eu fui pro hospital, eu esperava que ele nem fosse acordar cedo, que não fosse nem dar tempo de conversar com ele. Então por isso que foi ruim, porque como na hora ali de ter sido cesárea, sendo parto normal, é uma correria, às vezes não dá tempo de você conversar, né? Só conversei com ele no dia mesmo que eu fui pro hospital. Eu falei que eu ia buscar o irmãozinho, que era pra ele obedecer a vovó e tal, mas eu poderia ter explicado nos dias anteriores, porque, né, eu acho que seria melhor, apesar de que ele não sentiu minha falta, não chorou, não pediu pra me ver. Inclusive Jonas ia pro hospital e aí durante o dia às vezes ele saía, ia lá na casa de minha mãe, ficava um pouco com ele, botava ele pra tirar a soneca. Teve dias que ele foi dormir com o Matias na casa de minha mãe e eu fiquei lá no hospital. Então facilitou um pouco pra ele não chorar, não reclamar de ficar lá e tal. Inclusive também porque durante a minha gravidez eu fiquei bastante na casa de minha mãe, dormia lá, porque na época a gente tava sem carro, aqui a nossa casa é longe do centro, às vezes eu tinha que fazer exame. Teve uma fase no início da gravidez que eu sentia muita dor de dente, no finalzinho também, no final da gravidez eu fiquei na casa de minha mãe até Tobias nascer. Então facilitou, porque às vezes eu descansava e ele ficava com minha mãe, às vezes eu ia pra algum exame, ele ficava com minha mãe. Então facilitou bastante nessa questão. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu teria conversado com ele, explicado e tudo mais. Outra coisa também que eu não faço é, quando eu peço pra ele me ajudar com alguma coisa, jogar uma fralda no lixo, eu sempre incluo ele nas coisas, não fico insistindo, fazendo chantagem, essas coisas assim, pra ele fazer aquilo ali, pra me ajudar. Tanto que hoje em dia, eu acho que isso também facilitou, porque hoje em dia ele mesmo ele me pede o lencinho pra limpar o cocô de Tobias, ele me pede pra me ajudar a dar banho em Tobias. Então assim, é algo que ele gosta de fazer e não que eu fiquei insistindo. Ele sempre quis muito, desde que eu tava na casa de minha mãe, ajudar. Eu sempre dei também muita oportunidade pra ele participar dessas coisas. E outra coisa também é que
eu não fico comparando, tipo, olha como o Tobias se comporta e você não, quando ele tá fazendo birra, fazendo alguma coisa. E outra coisa também que eu também vejo é que muitas vezes a criança já tá numa fase difícil, por exemplo, Matias já tava fazendo muita birra antes de Tobias nascer, e a gente tudo assimila, é ciúme, mas às vezes não é, obviamente, às vezes eles fazem algumas coisinhas pra chamar a atenção, mas na maioria das vezes eles já estão numa fase meio difícil, ou já vão entrar nessa fase mesmo, então por isso que vale muito a pena pesquisar, né? Às vezes seu filho tem 1 ano e pouco e você tem um bebê, aí você pesquisa pra ver, porque essa idade dos 2 anos realmente tem essa fase da birra e tal. E também eu conversava muito com o Jonas durante a gravidez sobre ele passar um tempo com o Matias, né? Sair, vou na loja, que ele sempre vai na loja do pai dele, levar Matias. Essas coisinhas assim. E foi o que a gente sempre fez. E também eu sempre tentava, quando eu tava na casa de minha mãe, quando eu ia fazer alguma coisa, tipo assim, Tobias dormia. Aí quando era soneca da tarde, que os dois tiravam juntos, eu descansava. Mas na soneca da manhã de Tobias, né, nas sonecas que ele fazia de manhã, eu normalmente ficava com o Matias, ia lá fora, que tem um playground lá na casa de minha mãe, brincava com ele lá, lia alguma história, passava esse tempo juntos, nós dois, e isso eu faço até hoje. Tobias tira 2 sonecas de tarde, então na maioria das vezes na segunda soneca de Tobias, que é mais no fim da tarde, eu aproveito pra ficar com o Matias, brincar, fazer alguma coisa. Até hoje também, de manhã, às vezes tem um tempinho, a gente, ali no momento de atividade que eu faço com ele, a gente fica juntos, é o nosso momentinho juntos ali. Como é a relação deles hoje em dia? Como eu falei, Matias, ele nunca fez nada assim, tipo, na intenção de machucar Tobias. A maioria das vezes, ele sempre fazia sem querer, porque ele não tem noção da força dele. Que ele fazia algumas coisas pra chamar mais atenção. Hoje em dia ele já entendeu, já se adaptou. Ele brinca com Tobias, ele pede, às vezes Tobias tá no carrinho, ele pede pra botar Tobias na cama, pra ele poder brincar com Tobias ali. Eles ficam ali os dois brincando. Ele vai tirar soneca, aí Tobias já tá tirando. Aí Tobias chora, ele me chama pra avisar que Tobias já acordou, se ele ainda não tiver dormido. Quando o Tobias tá na cama, que eu deixo os dois, aí, tipo, quando o Tobias vai indo pra ponta da cama, ele não sabe pegar, porque ele não tem muita força, então ele me chama pra avisar que o Tobias tá quase caindo. Então, assim, é uma relação, eu considero, muito boa entre os dois. Fez algo nos momentos em que percebeu ciúme, como eu falei, né? Eu nunca quis usar essa palavra, associar, porque me deixava muito ansiosa ficar pensando nisso, e também muitas coisas nem era ciúme, às vezes era mais assim, por querer atenção, ou às vezes realmente a gente não tava dando tanta atenção pra ele, ou às vezes ele ficava querendo chamar atenção mesmo, brincando de uma forma que ia machucar Tobias, e a gente já tinha falado mais de uma vez. Então eu ia lá e conversava com ele, muita conversa, às vezes rolava castigo também, muito diálogo e, como eu falei, repetição mesmo das coisas. Tudo na maternidade, na minha opinião, é repetição. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse assunto, querem deixar mais alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários, no meu Instagram também, que eu já deixei, mas posso deixar de novo passando aqui na tela. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!